Jogão do Flamengo, cara, jogo muito difícil, mas o mais importante, o Flamengo saiu com a vitória, né, 1-0 aí, seria muito complicado o Flamengo sair com esse empate pra buscar a vitória na casa dos caras. Então, independente do placar, foi uma vitória gigante do Flamengo, tá, muito importante mesmo. E, assim, o Carrascal, é até difícil de falar, né, cara, tomara que ele permaneça nessa fase, um jogador ali que mostrou hoje como um camisa 10 deve jogar, né, é um cara que impõe as jogadas, que segura a bola no tempo certo, tenta levar sempre a bola para frente, seja para entregar para os atacantes ou com objetividade de chegar, né, com a bola na área o mais rápido possível. Mostrou como um camisa 10 deve jogar, cara. É um jogador que tem a cara da Libertadores, né? É um jogador raçudo, que entrega tudo dentro de campo, cara. É um jogador que não gosta de perder dividida. Trazer um programa para vocês aqui, cara, do Sport TV, que eu gosto muito, tá? Assim, é um dos melhores programas que tem de análise pós-jogos, porque os caras não tem enrolação, os caras não ficam batendo papo furado, os caras analisa realmente o que aconteceu dentro do campo, e o diferencial deles é que eles têm um campinho, tá? Que eles mostram o que aconteceu ali, algumas movimentações, né? Algumas coisas que aconteceu durante o jogo, eles mostram no campinho e fica muito legal, tá? A análise dos caras. Vamos ver aí o que eles falaram. Foi assim, Carrascal foi premiado, inclusive a partida dele foi tão boa que até os anjos começaram a ajudá-lo, né? Porque a batida dele ia para fora, na hora do gol, ela pega no zagueiro do Racing e toma a direção do gol. Hoje ele pegou e falou, olha, tá aqui, ó, meu cartão de visitas, eu sou o Carrascal. Fez um grande jogo, Alex, que personalidade numa semifinal da Libertadores, um jogador que ainda não é um titular absoluto, não tem aquela confiança de, opa, aqui é a minha casa, domino todas as ações, a torcida tá comigo, ela me adora e vou resolver. Não, ele, na dúvida ainda, né, porque acabou de chegar, se apresentando para todo mundo, treinador, né, pensando se coloca ele, se o coloca como titular ou não, ele entrou, botou a bola embaixo do braço e resolveu a parada, Alex. Que exibição do Carrascal se apresentando para o Maracanã. Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Só para lembrar de novo também, não deixar passar, Ministério Público, um dia feliz hoje do Flamengo. Tem 10 famílias que não estão felizes, né, de não ter um culpado pela morte dos seus filhos, tá bom? Só para deixar registrado de novo. É isso. E a gente comentava ontem, vai jogar Lino, vai jogar Carrascal, e ele tinha mostrado, né, que o campo mostrou, na verdade, que ele veio para fazer. Então, se sentindo ainda mais à vontade, né, e cara, o Flamengo, eu concordo com o Mansur, cara, foi um jogo muito difícil. Todo o estudo, toda a dedicação desse time do Racing tem que servir de exemplo, e pode servir para quem quiser, na verdade, né? De como é jogar um futebol competitivo, como é defender uma camisa importante num campeonato importante, coisa que muitos times não conseguem fazer e os resultados não vêm. Mas a maneira que eles dificultaram, seja na parte da estratégia, e mesmo assim o Flamengo teve, sei lá, 5 chances claras, boas, excelente de jogo, que a bola desviou, que a bola bateu na trave, que o goleiro acabou pegando importante. Nossa, do Lino, né? Pô, impressionante, cara. Do Lino, teve aquele do primeiro tempo da Arrascaeta, né? Que a bola acaba vindo, volta, ele bate, mas sempre com 2, né? O Felipe, a gente comentando, ele falou um negócio. Eles não economizam energia. O que eu disse é o seguinte, você não vê jogador do Racing trotando. Vamos ver. Não tem, é sempre energia máxima, pique, um coração, ajudando o outro, né, o batimento máximo, não tem economia de energia, é sempre gasto total, né? E isso dificultou muito, sim, a qualidade do Flamengo, que também foi muito aguerrido, foi muito competitivo, porque tem que ser, mas o jogo, essa vitória de 1-0, lógico, o jogo seria maravilhoso e poderia ter sido até um pouco maior o placar, mas também o Racing ele poderia ter feito pelo menos um gol, né, do jogo da maneira que foi mesmo, com poucas oportunidades. Mas aí é do Flamengo realmente agora pensar muito bem estrategicamente o que vai fazer pro jogo da volta. Se vai levar jogadores para Fortaleza, não vai, como que vai fazer. Mas eu acho que foi sim um grande jogo do Flamengo e do Carrascal, e aquele negócio, para quem fala que futebol não tem sorte, tem. Quem trabalha bem, bateu em 2 jogadores, a bola ia para fora, né, Pedrão? É assim, meu filho. Então hoje o Flamengo, esse 1-0, queira ou não, é um resultado super importante, é muito melhor do que o 0-0. E assim, só uma questão já pensando na volta. Não sei se vocês vão concordar, o Racing, que para mim foi brutalmente forte e organizado, dificilmente perdia estrutura, defendendo, não tinha finalização livre, não tinha último passe livre, claro, sem alguém acossando. Para mim ele foi menos do que eu imaginava com bola.
Para ter uma ideia, se a gente pegar a comparação, evidente que são jogos diferentes, circunstâncias diferentes. Se você pega o Flamengo e o Estudiantes no Maracanã, o Estudiantes consegue finalizar 10 vezes no jogo. O Racing hoje só 4, contra 21 finalizações do Flamengo, que tinha finalizado 16 vezes no jogo, naquele jogo das quartas de final. Então, isso é mais um fator para se valorizar no resultado. Assim. Num jogo que o Racing, em tese, vai precisar ter mais iniciativa, é evidente que jogando em casa ele tende a ser, inclusive com bola, um time melhor do que foi hoje, mas talvez mais atrevido, mas até em termos de recurso, parece um time muito dependente do passe longo para a primeira disputa, seja do Adrian Martínez, seja de um dos pontas, para a partir daí tentar se colocar no campo de ataque. O Flamengo vai precisar fazer um jogo lá de ganhar muito duelo, de ganhar a segunda bola, que ele não ganhou em La Plata contra o Estudiante, que também lançava muito essa bola. Isso é uma questão que o Flamengo vai precisar ter no jogo de volta. Estrategicamente, a estratégia do Racing foi meio para vir suportar mesmo. Isso, para eles viram que deu super certo. Né? E viram a dificuldade que é fazer dar certo, tanto de dedicação que você tem que ter. Mas só que lá, lógico, naturalmente, eles vão ter que vir um pouco mais pro jogo. Só que jogar contra esse Flamengo, a gente até imaginava e conversava, né, contra Estudiantes. Falava assim, não é possível que o Flamengo não vai fazer um gol, tem que sair, tem que tomar... Cara, mas jogar com o argentino lá é difícil, cara, ainda mais time competitivo assim. Não, e acho que é uma questão pra ficar ligado, né, a bola parada, né? Eles têm uma bola parada muito boa. Hoje, os dois principais lances do Racing saem de escanteios, né? O primeiro, um desvio na primeira trave que o Rossi faz uma defesa e espalma a bola por cima. E o outro em que sai o gol. Não acho que houve a falta ali no Jardim, no apoio. Ali eu acho que o apoio foi normal. Alto, né? Só que tem uma cotovelada, né? Ele pega na cabeça na cabeça do Carrascal. Me surpreendeu, né? Foi ele ter a minha sensação é que ele apita antes, inclusive. Falei isso. Ou ele tinha muita convicção, né? Porque ele se coloca num risco, né? Vai que ele comete um erro, a bola tem dele é que realmente houve a falta, porque há uma cotovelada na porque ele acerta, não dá pra dizer que ele não acerta, não. É porque esse lance... Quem tá desse jeito... O apoio você foi tenta normal. Você tenta ganhar o ombro para que esse braço não tire. Só que da maneira que ele sobe, ele vindo de em frente, de acordo de encontro com o corpo do Carrascal, esse antebraço aqui ele pega na cabeça antes. Nuca, né? É isso aí. E aí a falta realmente tem que ser... E aí que tá o detalhe. Para que às vezes o braço tão alto você perde a chance de um gol, porque se eu tô com o braço um pouquinho mais baixo, pega no ombro... Às vezes não é maldade, né? Não. Houve um lance no final do jogo em que 2 jogadores do Racing subiram para a mesma bola. Marco Rojo. E um deles acertou uma cotovelada que, se fosse num jogador do Flamengo, talvez muita gente tivesse pedido um lance para expulsão, né? O Rojo vai com o abraço, pega o cotovelo do Sousa. E como o Paulo César de Oliveira costuma dizer, pega a parte dura do braço, né? No rosto do companheiro de equipe. E poderia ter machucado, né? Mas assim, achei um jogo de bastante imposição do Flamengo, com bola, criando oportunidades. Não era fácil o jogo, não era fácil entrar na defesa do Racing. E agora, o que eu fico pensando muito e projetando para o jogo da Argentina é de que maneira não o Flamengo vai encarar o jogo, porque o Flamengo a gente sabe como joga, mas de que maneira o Racing vai querer enfrentar esse Flamengo, né? Porque o Flamengo é muito perigoso com espaço. Se o Racing vai tentar propor muito o jogo ou se vai tentar se defender e, claro, em casa, tendo mais saída do que hoje, né? Hoje teve muito pouco com a bola. Mas de que maneira o Racing vai encarar o jogo da volta, né? Claro que com dando muita vida ao jogo, como foi hoje, né? Muita disposição. Mas de que maneira vai tratar a bola, né? Se vai entregar um pouco a bola um pouco mais para o Flamengo e ele tentar jogar mais na segunda bola, jogando a bola no Martínez e tentando aproximar mais jogadores ao redor dele, ou se vai tentar com a bola construir. Pro jogo de hoje, assim, uma surpresa foi, porque o Sousa, que é o primeiro volante do Racing, ele tinha um papel híbrido no jogo, né? Ele, quando o Racing tinha a bola, ele era mais um meia, dependendo de como o Flamengo se organizava defensivamente, ele entrava no meio dos 2 zagueiros para fazer uma linha de 5. Mas quando o Racing construía, ele por vezes era um primeiro volante de um 4-3-3. E aí, nessa formação, o Gustavo Costa escolhe para a lateral direita o Martirena, não Moura. E o Martirena é um jogador que vinha sendo ponta em alguns jogos, ele é muito mais ofensivo e era o ala quando o Racing sempre jogava com uma linha de 3 defensores. Então ele partiu pelos lados para uma opção mais agressiva. No meio ele teve o Zuculini e não o Nardoni.
E aí sim ele tentou ter um pouco mais de força. Por quê? Porque Zuculini e Almendra o tempo todo, e aí foi um outro ponto que tornava o jogo muito difícil. Raramente Jorginho ou Pulgar tinham a bola limpa para trabalhar, porque era Zuculini e Almendra, esses dois com cada um dos volantes do Flamengo. E isso fazia o Flamengo ter a dificuldade nesse primeiro passe. Lá não sei se vem com o Nardoni, ou se vem com alguma outra opção para tentar fazer o time um pouco mais leve à frente, mas eu acho que não sai muito da formação de hoje. Pode entrar o Moura pela lateral, talvez o Martirena um pouco mais à frente. De repente o Zarate começando, né? Porque o Zarate é um jogador mais ofensivo, um jogador de criação. Entrou mais pro o Racing vai precisar, né, ter um pouco mais a bola, um pouco mais de dinâmica. O Zarate pode ajudar nesse aspecto. O Zarate entrou hoje com 1 minuto antes do gol do Flamengo, né? Foi no finalzinho. Ele entrou com 41 para 42 minutos. Vai soltar um pouco mais. Mas o Flamengo fez muito bem esse negócio de pós perder a bola, de estar bem posicionado para não... muita bola matando o contra-ataque. E aquilo que escapou... O jogo do Léo Pereira hoje foi um negócio assim, para ele colocar no DVD. Né? Porque ele não perdeu um lance hoje, ele jogou muita bola. Sempre muito atento, né? já se antevendo, né? Agindo e não reagindo. Então foi um jogo interessante nesse sentido. Você sabe que eu tava Só que até o Martirena, a gente falando, lógico que lá ele vai também se soltar muito mais. É um jogador muito ofensivo, o Martirena, né? Eu estava pensando ainda sobre a atuação do Carrascal, né? E fiquei com uma dúvida. Do que jogou o Carrascal hoje? Bom, porque é que teve vários momentos, todos né? os lados do campo. Ele apareceu do lado direito em determinados momentos, ele veio armar por dentro, teve hora que ele foi ponta, jogou como um ponta, bem aberto, fazendo jogada de linha de fundo. Ele apareceu como centroavante para finalizar a bola que ele meteu, ele jogou de 10 nesse momento, meteu uma bola de 10 pro Bruno Henrique chutar no peito do goleiro, e ele apareceu como um 9 para fazer o gol. Do que ele jogou, Mansur? Que até agora eu não consegui entender. Então vamos pro campinho? Vamos lá. Vamos usar o campinho. Pra gente, por favor. Porque, assim, o curioso para mim, especialmente do primeiro tempo, aqui deixa eu botar só os jogadores que estavam fora um pouquinho mais aqui pro lado para facilitar a visualização. Eu costumo brincar que jogos como o do primeiro tempo, eles tinham 2 jogos em um. Porque o Flamengo basicamente começava a construção com Danilo, o Léo Pereira, o Alexandre um pouco mais baixo, o Varela indo um pouco mais, o Luiz Araújo vindo para dentro, o Arrascaeta vindo para dentro. O que para mim acontecia? O Racing tinha um jogador vigiando o Jorginho, um jogador vigiando o Pulgar, o Adrian Martínez se dividindo entre Danilo e Léo Pereira, e pelo lado direito o Solari, que era o ponta, vigiava um pouco mais o Alexandre. Então eram 4 jogadores cuidando desses 5. Era o primeiro jogo, 5 contra 4 aqui atrás. O Flamengo precisava descobrir sempre o homem livre, que às vezes já era difícil achar, ou a condução de um jogador, para fazer a bola chegar à frente. E o Racing não se incomodava que houvesse esse espaço aqui no meio. Mesmo que a linha dele de 5 afundasse lá atrás, 5 com 6, porque um dos jogadores acompanhava o Varela. Por quê? Porque sempre que alguém do Flamengo fazia esse movimento para vir em apoio receber a bola atrás, um jogador descolava da linha de defesa muito firme, muito em cima, tentando ganhar duelos. Então era muito desconfortável para jogar. Voltando aqui para a formação. Nessa formação inicial, para mim, o papel do Carrascal era, por vezes, se aproximava o Alexandre, ele vinha como um homem que partia da ponta para vir para o meio, o Arrascaeta por aqui. O Flamengo juntava muito mais jogadores pelo lado esquerdo para tentar, com passes curtos, buscar infiltração. Bom, isso é o primeiro tempo, basicamente, do Flamengo. Aí começam as substituições. Para mim, a primeira mostra de que o Felipe começa a tentar uma outra via, uma outra forma de ganhar o jogo. Alexandre, um lateral mais de construção, embora também passe, Luiz Araújo, pelo Ayrton Lucas, primeiro, né? É um jogador, esse sim, de mais passagem, de mais arrancada. Que realmente passou, né? E que passou. Teve chance. Para começar a ganhar as costas atrás. E o Plata no lugar do Luiz Araújo. Inicialmente o Plata, para mim, ele entra aqui para fazer o mesmo papel, vir como sendo esse homem de apoio, participar da construção pelo meio ou, por vezes, tentar um pouco mais de corrida aqui pelo lado direito. E aí vem a substituição. E aumentar a pressão, né? Ele fez muito bem. Outro ponto importantíssimo. Ele rouba bolas, né? Quando o Racing as tem, ele é o primeiro a ir na direção do adversário que está com a bola naquele momento para tentar roubá-la e consegue. Isso, um pouco por característica, opção do Felipe e por circunstâncias, acontece a substituição dupla aos 25 minutos. Arrascaeta, já visivelmente esgotado, e o Pedro, que tinha pancada no braço, que estava limitando muito ele. Aí vem o Bruno Henrique, em tese, para a posição do Pedro, e vem o Samuel Lino
que a gente imaginava que esse ia ser o desenho. Mas a ideia não era essa. A ideia era o Carrascal partir daqui, o Plata como uma dupla com o Bruno Henrique, Sim. por dentro, e o Carrascal. Mas, quando o Flamengo tinha bola, o Carrascal fazia o que a gente chama de flutuar para dentro, e o Plata se colocava entre lateral e zagueiro, buscando esse espaço ou para virar um ponta mais aberto ou por aqui. E quando veio o Emerson Royal, para renovar fôlego por aqui, o Emerson Royal também fazendo a ultrapassagem. Muitas vezes a gente via, então, o Carrascal que começou de ponta esquerda, virou ponta direita, mas com a bola virava um 10, fazendo o que o Felipe Diniz falou, jogando em todas essas posições, sendo o principal criador de jogada. Agora, o tempo todo, ele foi um enorme criador de jogada. Né? O jogo que ele fez hoje de se sentir bem à vontade é por causa disso. Ele entendeu todo o jogo. Ele estava se sentindo bem confiante, então ele estava levando vantagem em tudo. E os outros estavam se movimentando depois dos movimentos dele. Então ele se encontrou realmente, parece que ele mapeou todo o jogo, então ele se movimentou sempre muito bem no momento certo. Tenho a impressão, até por ter menos material, o Racing se preocupou menos com a bola no Carrascal, né? Porque hoje foi muito visível. Eles tentaram tirar o Jorginho do jogo o jogo inteiro, né? O tempo todo. Veja que o Jorginho pouco apareceu com bola hoje. Porque a bola não chegava no Jorginho, né? Porque sempre o jogador do Racing estava ali para tentar evitar o passe pro Jorginho. Tanto que o Pulgar aparece muito mais com bola hoje do que o próprio Jorginho. E acabou que o Carrascal, como o Flamengo corria o risco de ficar sem armação com o Jorginho muito marcado, ele acaba tomando a iniciativa de ele pegar essa bola, né, em determinados momentos, cada hora em uma posição diferente, para assumir o jogo coletivo do Flamengo, né? E faz tanto a bola rodar, né, quanto ir para cima quando era necessário. E com um aproveitamento altíssimo, né? O Carrascal perdeu pouquíssimas bolas no jogo de hoje, quase sempre criando perigo contra o gol do Racing. Teve um dado momento que eu achei, a gente falou das substituições, primeiro assim, uma outra coisa que me chamou a atenção, o Alex citou no início, e você citou, não é um titular ainda estabelecido, um jogador de todos os jogos, e entra num jogo como esse, a confiança dele estava na marquise do Maracanã. Se ele fosse o craque do time, né? Num nível alto. Ele tentou tudo o que ele achou que ele precisava tentar para resolver jogada. Abusado, jogadas né? difíceis. Corajoso. Ele tem, e o mais impressionante hoje foi o nível de acerto. Porque o jogo dele tende a você ter um índice de erro mais alto. Claro. Ele não tenta ele jogadas arrisca. simples, o passe de lado, ele tenta o drible, as jogadas de... Ele tem 1 contra 1. E outra. Às vezes o Flamengo isolou ele pela esquerda para ele ter 1 contra 1. O passe em profundidade mais difícil. E dá um impacto no jogo, a gente vendo, e pro time, porque ele entrar e fez o que ele fez no lugar do Lino, que não via bem, que a bola caía lá, não tinha nunca sequência, aí naturalmente ele fez acontecer algo que potencializou o time, né? E outra, com bola e sem bola, porque ele também é um cara interessado, então a escolha foi muito bem feita porque o jogador fez acontecer nesse sentido, e que bom, né? Porque você vê que tudo que ele fez no jogo, falando de novo, a bola você vai chutar, a bola ia pra fora, bate em 2 caras, e tem muita coisa que acontece no futebol e na vida desse jeito pra conspirar a favor, pra acontecer as coisas boas. Agora, teve um momento do jogo que eu imaginei que o Pulgar fosse dar lugar ao Saul. O Flamengo ficou travado ali no momento, né? Especialmente no segundo tempo, o Racing começou a conseguir ter mais a bola, logo depois que sai o Arrascaeta, porque vai vir no desgaste, né, e tudo. Isso. Eu achei que naquele momento o Racing começou a sair um pouco mais, evitar que o Flamengo ficasse muito próximo da sua área, né? Eu acho que até por característica também, o Jorginho e o Pulgar são volantes que gostam de estar sempre por trás da jogada, né? Sim. De distribuir, de passe. O Saul, ele tem um pouco mais... Entra um pouco mais chegada, linhas, seja para chutar, seja para se apresentar na área, seja para ser um jogador que vem como surpresa. E quando você tem um time que está marcando tão encaixado, era encaixe individual no setor, onde o jogador caía, às vezes esse jogador que está vindo de uma linha de trás, ele tem a possibilidade de infiltrar e resolver mais a jogada. Eu até achei que ia acontecer. Agora, as mexidas do Felipe Luiz mudando a característica do time, né? De um time de mais passe, de um time mais bola no pé, para um time mais de profundidade, né? De atacar em profundidade,
acabaram resultando no gol, né? Porque o movimento é do Carrascal vindo dentro, o movimento muito bom do Bruno Henrique. O Pedro não faria, né? Pedro faz um movimento não tem a velocidade para fazer esse tipo de O Bruno Henrique não tem tanto a característica e não faz bem o que o Pedro faz vindo de costas para receber, girar e fazer uma troca de passe curta, mas o Pedro dificilmente faria o movimento do Bruno Henrique. Só que assim, eu não falando lá com o Felipe, eu não vi muito problema de ser o Pedro ali. Porque bolas que foram desse jeito, ele não chegou, não foi por causa da velocidade dele. Foi por causa do jeito que estava o sistema de jogo, não tendo esse espaço, porque ele foi bem marcado. O Arrascaeta já fez um jogo melhor também, mas também foi bem marcado. E Jorginho. Principalmente esses caras, né? Só que o Pedro, ele produziu pouco porque ele ficou muito bem rodeado realmente com esses jogadores. Mesmo assim, ele quase tirou da cartola um gol espetacular no primeiro tempo. E não, espetacular. Jogada ótima do Carrascal do lado esquerdo, ele cruza o Varela, dá de cabeça, pro meio da área. Aí ele tenta ele dá de costas ali, dá um tapa parece na bola. Um lance do escorpião aqui, né? E era um jogo assim, que tanto pro passador, pro jogador que se deslocava, de muita precisão, porque a marcação tão justa, né? Aí teve alguns lances em que os jogadores do Flamengo até conseguiram ganhar as costas do defensor, a bola saiu um pouquinho mais comprida do que precisava, porque era preciso muita precisão. E o lance que quase saiu o gol do Samuel Lino, né? Que sai o gol, mas ele está impedido. Também o movimento dele é muito bom, a bola é do Pulgar, falando poucos momentos do jogo que o Pulgar teve um pouquinho de tempo para calcular e executar o passe. Não, e a bola foi perfeita, a bola perfeita, né? A cabeçada espetacular. Ele precisava do gol. O Samuel Lino, ele consegue ainda encobrir o goleiro, né? Um lance de extrema felicidade, mas estava... Outra coisa que mudou a dinâmica do jogo e o Carrascal fez mudar, certeza que esse tempo todo, quantas semanas eles ficaram estudando, treinando, sem jogar o coisa? 3 semanas, falou? 3 semanas, eles pensando sempre no Lino lá aberto. Aí veio um jogador que a hora que ele fazia uns movimentos pra dentro, ele fala, poxa vida, e aí? E eles não conseguiram reencaixar, vamos dizer assim, né? Porque é um reajuste. Claro. Puxa vida, ver um cara desse começa a flutuar, tanto que a parte de profundidade, ele que acabou pegando algumas bolas, porque isso não estava no escopo de planejamento e estudo do Racing. Do meio pra frente, além do Pedro, né, quem acabou ficando abaixo foi o Luiz Araújo, né, que não fez um jogo assim, dentro do padrão Luiz Araújo. Importante na parte tática do jogo, mas as ações com bola, até porque, se a gente for pegar, né, especialmente o primeiro tempo, quando o Luiz Araújo participou mais, porque ele saiu com 10, né, Mansur? Saiu com 9 do segundo tempo, isso. O Flamengo jogou pouco pelo lado direito, né? Quase tudo no ataque do Flamengo aconteceu do lado esquerdo, onde estava o Carrascal, na primeira parte. O que aconteceu em uma parte do primeiro tempo? Os primeiros minutos do jogo, 10 minutos, talvez um pouquinho mais, foi o único momento em que o Racing ameaçou pegar um pouquinho mais a saída de bola do Flamengo, né? Então ela era e a pressão era estruturada com o Adrian Martínez entre os dois zagueiros do Flamengo, né? Variando. Os dois volantes, Almendra e Zuculini, pegando o Jorginho e Pulgar. Um dos pontas pegando o Alexandro. E às vezes, e no início, o Konechny, que era o jogador da esquerda, ele às vezes saía para tentar dar o bote no outro zagueiro do Flamengo e deixava o Varela. Quando o Varela avançava e fixava por ali o lateral esquerdo, o Rojas, que aliás é muito bom tecnicamente. Muito bom. Muito bom tecnicamente o jogador, o Rojas. Os dois laterais são bons. Hoje, os dois volantes. São muito bons. Mas nisso, quem estava surgindo como homem livre era o Luiz Araújo, lendo muito bem o espaço de vir entre as linhas e não estava sendo seguido. Tanto que depois o Konechny deixa de buscar a pressão do Flamengo lá na frente, vem atrás para seguir o Varela e deixar o Rojas como um dos jogadores que eventualmente podia seguir o Luiz Araújo em pressão individual. Mas no início ele leu bem o jogo, recebeu 2 bolas entre volantes e defensores do Racing que quase resultaram em escapadas do Flamengo. Eu acho que a saída dele teve um pouco pelo desempenho, mas teve também pela mudança de característica, né? Por ter um jogador como o Plata, quando o Felipe começou a querer ter um pouco mais de jogador com mais infiltração. Mas não pode diminuir a importância do trabalho do Luiz Araújo sem a bola, porque essa exigência, por mais que não fluiu o jogo tecnicamente do Racing, porque eles foram meio sentindo que o jogo não ia, então eles nem ocupavam o campo de ataque praticamente do Flamengo, né? Coisa que às vezes a gente vê. E principalmente o Mirassol, né, que a gente fala. O time vai lá, ele ataca com coragem. Então o Racing não foi para isso. Foi facilitada isso, mas também porque o Flamengo ele acabou estudando bem e executando bem sem a bola. E uma coisa, né? O Luiz Araújo tinha feito 90 minutos contra o Palmeiras com um trabalho enorme no jogou corredor. Muito bem. Contra o Palmeiras ele foi muito bem. Isso, no corredor direito, inclusive sem bola, porque o Flamengo passou
uma parte do jogo importante defendendo, e defendendo muito, Você muito marcar bem. as beiradas do time, principalmente a esquerda do Palmeiras, é difícil, né? Por causa do Piquerez e tudo. O Luiz Araújo é um jogador que se dedica demais ao time. Muito importante. Ele pode ter atuações em alguns momentos abaixo, mas ele tem gol, coisa que mais do que outros pontos do Flamengo. Depois de Arrascaeta e Pedro, quem mais tem gol na temporada é o Luiz Araújo, do time do Flamengo, né? Ele é um jogador que também te entrega isso, que ele tem chute, ele tem bola parada. Eu me lembro que eu argumentei na época, quando ele ficou muito marcado um pouco pela bola que ele perde no terceiro gol do Bayern contra o Flamengo. No terceiro ou no quarto gol do Bayern? Sim. O quarto gol do Harry Kane, que ele toma a decisão errada de sair driblando. Eu falei, olha, só que é o seguinte, gente. Ele toma a decisão errada depois de 80 minutos de jogo em que ele está correndo loucamente para compensar a marcação contra um time daquele tamanho. Verdade. E você não recebe nenhuma bola sem estar sufocado pela marcação do Bayern. Né? Aquela decisão errada ela é tomada já com suas pernas já reclamando do esforço, a cabeça já não funciona da melhor maneira, porque ele é um jogador que se entrega muito. E também há de ser justo com o Lino. Né, um jogador muito cobrado, um momento difícil para ele assim, em termos de ambiente, de cobrança do torcedor. Ele entra com o jogo enroscado, um jogo duro, 0-0, e entra com muita personalidade, né? Não fugindo das suas características, sem ficar tocando a bola para o lado e cozinhando o jogo. Ele indo para dentro do adversário, criando oportunidades, faz um gol, mesmo que não tenha valido, o gol dele. De categoria, né? Não, e digo assim, acho que fez bem para ele, né? Senhora. No aspecto de confiança, no aspecto de mostrar pro torcedor, olha, tô aqui, tô vivo, tô jogando, tô, né, ainda Pela querendo... dava a impressão de um estádio impaciente com ele, né? Sim. Não era fácil, né, você lidar com aquele Maracanã lotado e meia dúzia de jogada boa para atacante, o torcedor já volta de novo. Por isso que o gol seria tão importante para ele. Claro. E essa saída dele de entrar depois, já com o jogo já em andamento, que ele vai estudando, um pouco mais cansado e tal, isso aí às vezes dá uma ajuda mesmo, às vezes é bom você tirar um pouquinho essa pressão. Eu tenho os números do jogo para mostrar para vocês. Temos muito o que falar ainda sobre essa vitória do Flamengo sobre o Racing por 1-0. Vou dar uma moral aqui para vocês que estão na hashtag troca de passes, pedindo no começo do programa para vocês mandarem mensagem. A hashtag tá bombando aqui, ó. Rodrigo Medeiros manda: Mansur, o mago da resenha pós-jogo, melhor comentarista. Obrigado, amigo. É isso. O Cacaroto Flá, que sempre participa. Esse é fiel. Diz, Diniz, assim como Odete Reutemann, hoje também descobrimos que o Lino tá vivo. Olha lá. Tá Boa! É isso. Aí aqui, ó, o Rodrigo manda: esse topete do Alex tá tapando o escudo do Mengão, abaixa a cadeira aí. Tá atrapalhando. O Tony manda aqui: Arrascal, é a dupla. Arrascaeta. Oi, perigosa, hein? Uma baita dupla tem se mostrado aí nos últimos jogos. E teve horas que o Arrascaeta não respeitou o Carrascal, não respeitou o Arrascal, não. Ele foi pra dentro, o Arrascaeta vindo aqui pra beiradinha esquerda. O Novinho manda aqui: Carrascal jogou de Coringa. Né? Novinho. Diniz, o Carrascal jogou de Coringa hoje. Quem mais aqui, ó? Fábio Coelho: é possível que o Sousa entre no radar dos clubes brasileiros? Jogador diferenciado. Aliás, vale dizer. Que jogador o Sousa. Muito bom jogador. Que partida ele fez, né? E a leitura dele de a hora de entrar no meio dos zagueiros, a hora de se colocar à frente. E sem bola, né, Mansur? Com a capacidade... E sem bola. Jogador maduro. Fora no aspecto competitivo do jogo, né? O que ele briga, o que ele se doa, né? O que ele corre. Agora, assim, impressionante. Já que a gente pensou um pouco no jogo da Argentina, eu acho que isso vai dormir e acordar com o Felipe. Comigo? Luiz. O Luiz. Tá bom. Mas já pode também, você pode pensar sobre isso até o jogo da... Já que a gente vai comentar sobre o jogo, você também vai pensar Tenho mais do que pensar, Mansur, tenho mais. Como melhorou a pressão do Flamengo na parte final do jogo, depois das trocas, né? O que ele vai querer na Argentina, né? Porque é muito talento com Pedro, com Arrascaeta, com Carrascal. Mas será que ele acha que vai precisar ou pelo menos de mais um corredor ou de um jogador que vai pressionar mais, que vai tentar tirar o Sousa do início da organização das jogadas? Não é fácil tomar essa decisão, não. O time escolher o 11 que vai iniciar o jogo em Avejaneda não vai ser uma tarefa. Os brasileiros, eu tenho certeza que estão de olhos nesses jogadores e tal. Um deles, eu tenho certeza que é Zóio de Tandera, o indião, o indião da Bolívia, que eu chamo ele, Paulinho. Quem? Paulinho.
O Paulinho tá no Mirassol, o Paulinho. O Paulinho, agora, né? Paulinho, Executivo. Paulinho. E outra, e falando sério, ele tá de olho, porque agora no mercado tá assim, você vai anotando a caderneta ali. E tem recebido propostas de clubes importantes do Brasil aí. Paulinho? Bem provavelmente vai ser difícil ele seguir no... Corinthians, né? Deve ser. Você vai procurar também, certeza, né? Mas tem mais time aí que vai ser difícil o Mirassol segurar ele lá. Não é fácil não. Agora, times brasileiros têm que estar de olho em jogadores do Racing, né? Porque tem gente boa ali que podem pintar no Brasileirão É impressionante do como ano esses que vem. jogadores, eles são mais baratos. A gente falava aqui do Sousa, mas tem o Martirena, que é muito bom jogador. Muito bom jogador. O Rojas, lateral. O Rojas, lateral esquerdo. Muito bom jogador. E jovens, né? O Martínez, centroavante, que hoje nem fez um bom jogo, mas que é um jogador mais específico, né? Para um tipo de time, né? Para uma forma de jogar. São bons nomes ali para os brasileiros que estão à caça de reforços. O Almendra também é bom jogador. Almendra, muito bom jogador. Não é à toa que esse time, por mais que assim falte a saída do Salas, traz um prejuízo, não é aquele time super talentoso, mas é um time muito bom e competitivo, que está chegando nesse momento. E aí essa reinvenção de clubes igual o Racing, de poder ter uma categoria de base, uma boa... um bom olho para captação de jogador, para poder você ter hoje um clube que ele é competitivo, ele traz resultado, mas ao mesmo tempo economicamente ele pode trazer retorno para o clube. Deixa eu mostrar para vocês os números do jogo aqui, o que eles dizem pra gente a respeito desse Flamengo 1, Racing 0, olha só. Posse de bola, o Flamengo muito mais com a bola. Flamengo, jogou no Brasil, olha lá, ó, verde, amarelo, azul. Os números contam muito o jogo. 72% de posse de bola para o Flamengo, 28% do Racing. Total de passes, 612, é muito passe, hein? Contra 198 do time argentino. Passes certos, um bom índice do Flamengo, 85, baixíssimo índice do Racing, normal, refletindo a pressão muito bem feita na saída de bola do Flamengo. Né? Ele joga esticando muito a bola. Quando você estica muito a bola, normalmente o seu índice não vai ser de um passe curto de 3, 4 metros. Finalizações 19-4 só do Racing, né? No gol 7-1 pro Flamengo. Mudando de página, impedimentos 3-3, foram 10 escanteios do Flamengo, 4 do Racing. Desarmes 5 do Flamengo, 13 do Racing, normal também, né? O Flamengo ficou mais com a bola. Faltas cometidas 18 do Racing, só 5 do Flamengo. Cartões amarelos, 1 do Flamengo, 2 do Racing. O mapa de calor do Racing é ilustrativo do jogo. Racing fechando muito ali. Ficou pouco ainda ali, só no máximo amarelo, né? Tinha que ter mais vermelho. Como o Flamengo concentrou o jogo do lado esquerdo, especialmente o primeiro tempo, claramente. Você vê o Varela, que tem feito bons jogos no aspecto ofensivo, hoje ele foi aparecer só no lance da área em que ele toca de cabeça, né? A jogada do Carrascal do lado esquerdo, ele cruza na segunda trave e o Varela toca de cabeça para o meio e o Pedro acaba finalizando. Mas não é comum, né, Mansur, o Flamengo jogar tão mais por um lado do que por outro, como foi hoje, né? Hoje a exploração do lado esquerdo ali foi muito superior ao lado direito. O Varela, que tem feito bons jogos no aspecto ofensivo também, ultimamente, quase não apareceu ali daquele lado. Em geral, assim, o Flamengo tem... Assim como o Luiz Araújo, que era a dupla dele, né? Em geral, assim, o Flamengo tem o lado esquerdo dele como o lugar em que ele faz mais combinações, um pouco por característica. O lado direito quase sempre um lugar de mais passagem, né, de mais força, com o lateral que chegue mais. O lado esquerdo de construção. Há jogos em que o Flamengo inicia pela direita para terminar na esquerda. Varia muito com o que o Felipe Luiz lê do adversário, né? E há jogos que ele concentra um pouco mais na esquerda, eventualmente para inverter a bola para o outro lado e pegar alguém livre. Hoje era um jogo que o Flamengo muitas vezes começou e terminou as jogadas na esquerda. É isso, e o Flamengo agora leva essa vantagem importante que também tem interferência direta no comportamento do Racing, né? Claro. Porque uma coisa é você jogar o jogo de casa, né? O cilindro vai estar lotado, né? Apoio incondicional da torcida do Racing, que é uma torcida que canta muito, empurra muito. Só que uma coisa é você jogar com 0-0 o jogo e outra é a postura do 1-0 para o adversário. Né? A gente estava conversando aqui no começo do programa, enquanto vocês estavam chegando aqui para participar com a gente. Não é fácil a decisão do treinador do Racing nesse momento, Gustavo Costas, né, Alex? Planejando o que fazer o jogo da volta. Porque hoje o Racing se defendeu muito bem. Em Avejaneda, a característica do jogo precisa ser outra, estando atrás no placar.
as preparações elas são diferentes de acordo com essa necessidade. Você vai jogar jogo eliminatório e aí cada um sabe o que tem na mão e cada um tem seus limites. E nesses limites você vai tentando se programar. E é óbvio que ele já deve ter isso, porque ele teve esse tempo todo para pensar como que ele ia jogar aqui. E como que agora ele vai de repente treinar e mobilizar o pessoal que não joga fim de semana para jogar esse jogo da volta em casa, que naturalmente você é empurrado para a torcida, você tem uma coragem a mais. O adversário que vai jogar, não é que ele não tenha coragem, ele vai receber um ímpeto diferente, né? Sim. Então você realmente tem que procurar algo que às vezes lá ele vai ter que dar mais susto no Flamengo, né? Uhum. Então aquilo que a gente até nem esperava que acontecesse com o Estudiantes e aconteceu, esse Racing é melhor do que o Estudiantes. Como time, se você for ver. E aí, realmente, com aquilo que ele tem na mão, o planejamento dele deve ser todo diferente. Embora o Estudiantes tenha feito um jogo melhor no aspecto ofensivo no Maracanã do que o Racing fez hoje, né? Especialmente no segundo tempo, quando ele faz uma mudança em dado momento, muda ele começa a ficar com a bola, né? Contra o Flamengo no Maracanã, o Estudiantes, algo que o Racing um pouco conseguiu hoje, né? Acho que também tem a ver um pouco com... É claro que são dois jogos... O placar estava diferente também, né? Exatamente. Tinha o placar dos sonhos para ele até 88 minutos. Mas acho que em termos de mobilização defensiva, assim, de pressão na saída de bola do adversário, hoje o Flamengo foi mais eficiente também, né? Permitiu muito menos ao adversário do que naquele jogo, né? Daqui a pouco a gente vai voltar, né, para ouvir a entrevista do Felipe Luiz. O Flamengo vai ter uma jornada duríssima, desgastante, difícil, de muita pressão, de hostilidade no sentido esportivo mesmo, de um time muito empolgado para tentar conseguir se classificar. É duríssimo ainda. O Flamengo tem melhor time, o Flamengo começa o jogo classificado, mas... não é uma anormalidade o Flamengo voltar eliminado. É a realidade. Não, claro que não. Não é um absurdo. Mas assim, o que eu tenho muito de maneira concreta na minha cabeça é de que o Flamengo não vai fazer um jogo tão pouco perigoso quanto o Racing fez hoje no Maracanã. Eu tenho quase que a certeza, a convicção de que o Flamengo vai oferecer ao Racing muito mais riscos ao longo dos 90 minutos do que ele sofreu do time argentino no Maracanã. Isso eu acho que é uma coisa muito clara. Assim, se isso for diferente no jogo da semana que vem, vai me surpreender bastante. Agora, desde que o Flamengo jogue melhor do que jogou em La Plata. Que ali o Flamengo fez um jogo, uma partida o jogo foi muito ruim. Foi um jogo mau aquele jogo. E esse tipo de jogo ele traz também exemplo, fala, opa, nós não podemos ser aquilo que foi em La Plata, né? E a pensar o que ele vai fazer em termos de escalação. Essa vai ser porque o jogo também é bastante diferente nesse aspecto lá, né? O sábado em Fortaleza dá alguma pista, né? Cara, se vai influenciar mais o desgaste de Palmeiras, a sequência Palmeiras ida com o Racing ou a preparação do jogo da quarta-feira? De preparação, até um pouco menos, eu acho que são 4 dias, né? Tem um diazinho a mais. É, um dia a mais, mas são só 3 dias para o sábado, né? Que é um jogo com viagem e tudo mais. Eu imagino, até porque o elenco do Flamengo é vasto, né? E tem muita gente boa para escalar. Imagino que os titulares vão para o jogo, mas para jogar ali meia hora, na parte final do segundo tempo, né? Acho que ele vai mexer bastante no time para esse jogo do Castelão. O planejamento deve ser esse, né, Alex? Tem que mexer, né, cara? Você pega... Eu não acredito numa mudança dessa base desse time, não, cara. Até começando com o Alexandro. Se ele... Eu até nem vejo, de repente, ele tirando o Pedro. A não sei que ele coloque o Pedro agora e às vezes não coloque lá por causa desse negócio de contra-ataque e tal, mas eu não vejo. Ou ele Você acha que o Pedro começa o jogo lá? Eu acredito que sim. Eu tenho a impressão que não. Porque nesse momento do Pedro, eu tô vendo que ele comprou a ideia, assim, de uma maneira... Porque a gente precisa saber o que aconteceu no braço, né? Porque ele tava com muita dor. Mas braço não costuma impedir de jogar, né? Mas depende do que é. Quebrado, né? Alguma coisa mais séria. O relato até do Marcelo Corrégio na transmissão da TV Globo, que ele tava com dificuldade do movimento de corrida. Em dado momento. Vamos ver. Aguardar. Vai ser Ele pode colocar um Royal no lugar do Varela, que eu acho que é super normal acontecer, mas por um Plata lá, que seja no lugar do Pedro ou até do próprio Luiz Araújo. Mas no todo você fala, como é que ele vai mudar algo? Não muda, né? A questão é o seguinte, né? O Flamengo não vive uma situação confortável no Campeonato Brasileiro. Não. Né? Aí o problema é perder qualquer ponto nesse momento da temporada, na competição, pode fazer e pode ser decisivo lá na frente. E o Palmeiras vai se fazer essa pergunta a partir de amanhã. A situação do Palmeiras é exatamente igual. O Flamengo quarta, 9h30, Palmeiras quinta, 9h30. Flamengo sábado, 7h30 da noite,
o Palmeiras domingo, 8h30 da noite. É a mesma coisa, mesma distância, mesmo tempo de descanso, mesma coisa. O que pode talvez interferir no caso do Palmeiras, que não jogou o primeiro jogo ainda, é o que ele vai fazer amanhã. Isso. Se ele consegue fazer um grande jogo lá, trazer uma vitória, sei lá, 2-0, um 3-0... Ele é capaz tecnicamente de resolver. Ele pode fazer mexidas no jogo da volta. Por exemplo, que o Palmeiras, assim como o Flamengo, também tem um elenco bastante vasto. Mas também, com todas as dificuldades de cada jogo, se a gente for olhar, lógico, a dificuldade de jogar com o Cruzeiro hoje é maior do que jogar com o Fortaleza. Não tem dúvida. E esses dois times que tem, até um pouco mais de dois times, o Flamengo, ele também pode mexer e tem um time super forte lá e outro, que a gente não sabe também da logística, se o Flamengo ele vai para Fortaleza e de lá ele vai já para Argentina, um exemplo. Se ele for direto, ele vai levar todo mundo, né? Faz sentido. E se vai levar todo mundo, mas não vai deve ter gente... né? Porque são 4 dias, Alex. Ele só jogar na quinta? No sábado, o jogo é na quarta. Mas o jogo é no sábado. Aí não faz sentido ele ir direto sábado, de Fortaleza. Ele volta pro Rio. Até pensando geograficamente como roteiro. Exato, e pro norte direto. Mas pode ser que ele leve sim todo mundo, mexa no time e fique alguns jogadores com a possibilidade de entrar no segundo tempo. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai planejar. Talvez a entrevista dê alguma pista, né? Hoje, daqui a pouco a gente vai trazer para vocês. Ele fala que não gosta desse negócio de poupar, então deve todo mundo pro jogo. Mas que ele deve mexer algo, ele vai mexer. E deve ir todo mundo para Fortaleza, deve ir, né? A questão é quantos minutos cada um vai jogar. Daqui a pouco a gente traz então a entrevista do Felipe Luiz lá.